apresentando a lição de sábado, 26 de outubro de 2024. O testemunho dos samaritanos. Verso áureo. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. São João capítulo 4, versículo 42. Pensamento. Devemos testemunhar não porque seja agradável ou fácil, mas porque Cristo nos chamou para a salvação. Ele é nosso Senhor. Não temos outra escolha senão testemunhar dele. Introdução. Um povo diferente, mas igual. Vamos, no estudo desta semana, focalizar o testemunho dos samaritanos. Mas, para isto, precisamos saber quem eram essas pessoas tão discriminadas pelos judeus no tempo de Cristo. Vejamos abaixo alguns detalhes históricos do povo samaritano. Tudo começou quando o filho de Salomão, que assumiu o trono, resolveu endurecer com o povo de Israel, seguindo o conselho dos mais jovens e, com isto, ativando a ira de um líder da época chamado Jeroboão. Esse homem, vendo a tirania de Roboão, declarou Israel dividido e chamou os que quisessem segui-lo que fossem para Samaria. 10 tribos seguiram a Jeroboão e apenas 2 tribos seguiram Roboão. Samaria é uma região montanhosa do Oriente Médio, situada entre a Cisjordânia e Israel. No Novo Testamento da Bíblia, Samaria é mencionada como uma província localizada no topo de uma montanha entre a Galileia e a Judéia. A região era o antigo reino de Israel, com a sua capital, Samaria, e era rival do reino de Judá, que se situava ao sul. Samaria era considerada um lugar impuro e desprezível, lugar de pessoas traidoras da fé. O povo de Samaria era discriminado e considerado inferior a outros povos. A rejeição com Samaria era tão grande que existiam atalhos para que as pessoas não precisassem passar por aquela região. A religião samaritana parece ter sido ofensiva aos judeus de 3 maneiras. Primeiro, eles levantaram um templo no Monte Gerizim para não precisar ir adorar a Deus em Jerusalém. Segundo, porque seus rituais e crenças eram uma cópia do que faziam no reino de Judá, porém, com certas alterações e práticas pagãs trazidas por outras pessoas que a Assíria colocara em Samaria. E, em terceiro lugar, os judeus consideravam que o culto feito em Samaria era uma corrupção e perversão de sua religião dada por Deus a Moisés e seguida pelo povo. Os samaritanos acabaram realizando cultos e sacrifícios com sacerdotes que não eram da tribo de Levi, e isso era para os judeus uma abominação. Os samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moisés. Como não aceitavam os demais livros da revelação divina, por acharem que eram invenções dos judeus, o culto dos samaritanos era considerado defeituoso. No tempo de Cristo, o preconceito entre esses 2 povos era marcante e fez até Jesus contar uma história sobre o bom samaritano para responder uma pergunta de um doutor da lei que era preconceituoso e que perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Como quase a dizer: o samaritano não é o meu próximo. Com isso, o doutor da lei queria que Jesus abonasse o ódio racial entre os 2 povos. Jesus, porém, contou a história do bom samaritano e mostrou que eles também mereciam estar no reino de Deus. João nos mostra em seu evangelho o encontro de Jesus com a mulher samaritana e como o seu testemunho levou a população de uma cidade a aceitar Jesus e dar um testemunho maravilhoso, reconhecendo-o como o Salvador do mundo. Vamos ver isto no estudo desta semana e que Deus nos abençoe.